Olá! Em mais uma aula sobre determinantes, nós vamos agora estudar umas de suas propriedades. Na página 77 do setor A, vocês vão verificar as 8 propriedades envolvidas no determinantes. E aqui eu vou apenas destacar 3 propriedades. Então é interessante que vocês também deem uma olhada nas outras propriedades. Então nessa questão aqui, nós temos o seguinte determinante, que já dá o valor dele, que é igual a 4, né? E os seus elementos são apenas letras, né? Apenas para a gente verificar a aplicação dessas 3 propriedades que estão aqui, né? A propriedade P1 diz que o determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante da transposta dessa matriz. Como nós já sabemos o que significa a matriz transposta, né, que é a matriz original trocada linha por coluna, vamos observar aonde que isso acontece aqui. No caso, por exemplo, aqui do item A. Percebam que o item A nós temos a matriz, o determinante da matriz com as mesmas letras, né? Mas qual a única diferença que nós percebemos aqui? Que a linha foi trocada pela coluna, ou seja, houve uma inversão, uma troca dessas filas. Então o que nós percebemos que essa matriz aqui, ela é a transposta dessa, ou seja, nós temos que se o determinante dessa matriz original é 4, portanto o determinante dela é também igual a 4, porque nós conhecemos a propriedade 1. Então vou destacar aqui, ó, P1 de propriedade 1, depois você dá uma olhada na página 77. Agora observe na matriz B, ou seja, um determinante da matriz B. A matriz B em relação à matriz original aqui da questão, nós temos uma fila multiplicada por 3 e uma outra fila, ou seja, a terceira coluna multiplicada por menos 1. A propriedade 2 diz o seguinte: se eu tenho uma matriz B, e essa matriz B ela foi construída através da multiplicação de uma letra, de um número K, pelos elementos da matriz A, então o determinante de B vai ficar exatamente igual a esse número multiplicado pelo determinante de A. Então observe, a matriz B tem que ser uma matriz resultado da multiplicação de um número pela matriz A. Nessa matriz aqui, nesse determinante, nós temos a primeira coluna e a terceira coluna multiplicada por 3 e multiplicada por menos 1. Ou seja, o determinante dessa matriz, como é 4, nesta outra matriz aqui, ele vai ser multiplicado por 3 e por menos 1. Então nós fazemos exatamente assim, o determinante aqui vai ficar 3 multiplicado por menos 1 e multiplicado pelo original, que é igual a 4. Então nós temos 3 multiplicado por menos 1, menos 3, e menos 3 vezes 4, menos 12. Agora observe o que acontece aqui no determinante da matriz do item C. A propriedade pretexto diz o seguinte: se nós temos um determinante de B, se a matriz B, na verdade, que se obtém de A, quando a gente troca as posições de uma fila, significa que nós vamos trocar o sinal do determinante. Ou seja, se a matriz B foi construída através da troca de uma fila qualquer que seja, linha ou coluna da matriz A, então o determinante de B será o oposto do determinante de A. Como já conhecemos o seguinte, a matriz original tem todos os seus elementos montados aqui. Agora observe que aqui houve uma troca da primeira coluna com a terceira coluna. Percebem que essa troca foi realizada aqui. Então, a partir do momento que você troca uma fila de um determinante ou de uma matriz, então o determinante vai ser o oposto do que está lá. Então, fica bem fácil de concluir que isso aqui é igual a menos 4. Até a próxima.